Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, olá companheiro de todos os dias. Como é bom estarmos nessa corrente do bem, como é bom que você esteja também colaborando com a paz do nosso planeta. Cada casa que faz o Evangelho no lar, cada casa que está estudando, contribui para que os nossos mentores, nossos anjos guardiões estejam mais e mais perto do nosso planeta Terra. Esta semana estamos falando sobre o poder da prece. Como é bom ter este hábito de, a qualquer momento, não importa a situação, estarmos em sintonia com o alto. Paulo de Tarso ensinou que na prece é necessário entender o que se está falando ou ouvindo. Uma boa prece não se mede pela quantidade de palavras ou pelo misticismo e nem pode ser um ato mecânico. A principal qualidade da prece é ser clara, gente, simples e objetiva. Deve despertar uma ideia, pensamentos. A prece não pode ser uma vã repetição de palavras. Então, quando nós começamos a prece, nós já mentalizamos para quem seria a prece. Nós mentalizamos já acontecendo o que gostaríamos que acontecesse. É a saúde? É um emprego? Nós melhoremos alguma coisa no nosso proceder? Então a gente já mentaliza isso se transformando, nós já fazendo diferente, já acontecendo e a irradiação já tomando conta do que nós queremos. Porque não adianta eu terminar a prece e já, eu sei que não vai acontecer mesmo, mas pedir não custa nada, né? Gente, eu acabei de fazer a prece, eu mentalizei e eu já vou falar que não vai acontecer? Eu já vou ficar me lamentando que está ruim? Que oração é essa? Então nós precisamos acreditar. Nós, em primeiro lugar, precisamos ter a crença de que vai dar certo. E com essa energia positiva agregada à sintonia dos nossos mentores, dos nossos anjos, do universo, sim, aí flui, a corrente vai à distância, não importa onde esteja ou para quem esteja, a prece pode ser. E que estão na pátria espiritual e eles também estão em oração por nós, que é demandada dos dois lados da vida. Entenderam? Então, já pense assim, reconhecermos que a prece não é só uma repetição, não é eu pegar um texto ou uma prece já pronta e ficar repetindo. Eu tenho que abrir o meu coração. Ali, se eu errei, se eu fiz algo de ruim mas eu me arrependi, então comece a prece nesse bate-papo. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu não deveria ter feito, mas eu me arrependo. Eu, do fundo do meu coração, eu não quero mais ser essa pessoa. E aí vai essa conversa, esse bate-papo, que já é uma prece.
Uma vez eu conversei com uma amiga minha e ela falava: Marina, eu não tenho tempo para ficar rezando não, a minha vida é muito corrida. Aí eu falei: você não arruma a roupa no guarda-roupa? Ah, arrumo. Você não passa a sua roupa? Você não gosta de passar a roupa? Ah, eu gosto. Você não gosta de cozinhar? Você não toma banho? Tomo, gosto de cozinhar. Nesses pequenos momentos, aonde você está ali se dedicando a uma tarefa, você pode estar mentalizando a sua prece, esse bate-papo. Não precisa ser dentro de um templo, dentro de uma casa espírita, dentro de uma sinagoga. Não precisa. É algo entre eu e o meu Criador, entre eu e os meus mentores. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura número 24. Convite à fidelidade. Mas o fruto do Espírito são a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ao sabor das emoções, mudam de opiniões aqueles que não possuem forças morais capazes de se fixarem nos ideais de enobrecimento e, refletidos, aderem às ideias em voga, sem mais acentuado esforço de exame, de penetração, de amadurecimento. Sob estímulos novos, abandonam convicções e atitudes, transferindo-se muito facilmente de comboio, com preferência por aquele onde governa a insensatez. Insatisfeitos aqui e ali, em qualquer lugar, são instáveis emocionalmente. Fidelidade, eis o que escasseia nos diversos labores humanos. Os ideais de elevação são sempre resistentes às transições e mutações dos homens, tempos e circunstâncias. Daí se conhecerem os verdadeiros homens através da resistência com que sustentam os ideais, perseverando leais ao postulados abraçados, mesmo quando o outro os abandonaram. Indubitavelmente, desde que maiores e mais amplos esclarecimentos são conseguidos, pode o homem discernir com melhor acerto, sendo motivado a novos investimentos como a novas buscas. Fundamentado na razão, filtra as ideias do passado, renova-as e, desde que constate não resistirem ao escopro da lógica ou ao bisturi do bom senso, estriba-se em conceitos outros, melhor urdidos e mais apropriados, com que avança nos rumos do amanhã. Ninguém pode viver realmente sem o estímulo e a sustentação de ideais superiores. Antes que ruíssem impérios e civilizações que tombassem vitimados pela leviandade e arbitrariedade, os grandes homens, os ideais que os mantinham e estimulavam, foram desprezados. À medida que o volúpia desta ou daquela natureza estruge no espírito invigilante e o domina, há fileiras dos lidadores das causas humanitárias se desfalcam. Uns desertam por cansaço, dizem. Outros fogem por saturação, explicam. Diversos abandonam por falta de tempo, elucidam. Alguns mudam para examinarem outros objetivos,
justificam-se. Sê fiel tu, abraçado pela fé nas hostes espíritas em que te encontras. Ama, serve, passa, fiel a ti mesmo e à causa, seja qual for o tributo que te vejas forçado pagar, devotado e leal até o fim. Nós vemos muitas das vezes casas que começam com um bom trabalho e muitas das vezes, devido à vaidade, à luxúria, à ostentação, muitos dos seus membros, irmãos que ali trabalhavam, vão se saindo, vão definhando o seu desejo de ajudar. Muitos dirigentes estão hoje à frente dos seus trabalhos, mas por às vezes serem contrariados ou por deixarem fluir, deixarem aumentar em seu coração o orgulho e a vaidade, se veem abandonando as casas dos seus irmãos que tanto ajudavam a erguer aquele trabalho. Por isso, meu irmão, se você está em uma causa, em um projeto, em um trabalho, não o abandone, seja perseverante. Muitas das vezes, no seio da nossa própria casa, as pessoas não entendem a nossa devoção ao estudo, à caminhada dentro da casa espírita, o fortalecimento a outros irmãos, ao sair de nossas casas e muitas das vezes estar em outros lares, aplicando um passe, levando uma palavra, pois é isso que realmente faz o significado da vida e nos dá o destino e o caminho certo para o nosso Pai. Então, sejamos confiantes e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Agradecemos os mantimentos e material de limpeza que vocês estão nos enviando. Muito obrigada. A sua ajuda é maravilhosa. Gratidão também pela ajuda na contribuição do 13º para os nossos colaboradores. Esta quantia a mais que você está dedicando a nós é maravilhosa. Como é bom ter amigos do bem. Atenção! O nosso almoço é agora, neste domingo, dia 14/6. 11 horas será a nossa palestra, meio-dia começa o nosso almoço. Aqueles que puderem nos ajudar na mesa de doces, trazendo um docinho para a venda, agradecemos de coração. Venha com a família neste nosso almoço junino. Preparamos um cardápio delicioso, arroz de carreteiro, aquele feijão vermelhinho, farofa, aipim frito, caldo de ervilha, caldo verde, cachorro quente e muito mais. Traga seu adereço junino. Vamos te receber com muita alegria. Você poderia confirmar a sua presença e assim nós calcularmos a comida direitinho? Então, anote, por favor, o telefone da Simone do Bazar, celular 998853480. O DDD é 21, tá ok?
nesta quarta-feira, convidamos você também, agora, quarta-feira, dia 10, para o início de nossa palestra aqui no nosso auditório. Será sempre de 15 em 15, às quarta-feiras, de 16h15 às 5h30. O portão será fechado às 4h30, então não se atrasem. O nosso primeiro palestrante será o Caio Ramazini, do Jeide aqui da ilha, né? Irá falar sobre Deus e a lei do progresso, criacionismo versus evolucionismo. Olha que maravilha, trazendo o estudo para pertinho de você. Vai ser muito bom ter você em nossa casa. Agora vamos para o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de junho. Vamos lá! Roberto de Almeida Miranda Vieira fez aniversário no dia 3. Parabéns, Roberto. Edson Dionísio de Barros fará dia 7/6. Já fez, né? Nadir Fonseca Ramos, também do dia 7. Paulina de Oliveira Domingos, dia 6, fez também. E Margarida Rocha Leitão Dias, do dia 10. Braim Barros Bizarello Moraes, do dia 11. Parabéns, meus amigos, que vocês comemorem, que tenham muita saúde, muito amor, muita paz, que estejam cercados das pessoas que vocês amam. Compre seu bolo, apague a velinha, com certeza vai ser um dia maravilhoso. E para você que também faz nesses dias de 8 a 13 a 14, no domingo também, vai aí o nosso abraço, o nosso parabéns para você, aniversariante de junho. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, a alegria, o amor, vamos falar sobre os alimentos que fazem bem ao corpo e que tanto ajudam as nossas vovós aqui na nossa casa. Os alimentos não perecíveis, como arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena, mucilon, o óleo, o biscoito creme crack, o maizena também é bom, e os sucos diversos que colaboram para o nosso lanche. E se você também puder nos doar produtos de limpeza, pode doar, porque a nossa casa vai ficar muito cheirosa com o cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, o papel higiênico e o saco de lixo de 200 litros ou 100 litros também serão muito bem-vindos. Se você não puder trazer esses itens até a casa, mas gostaria de ajudar com uma contribuição na nossa conta no Banco do Brasil, então fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência ICOM. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente do Banco do Brasil. 240052, dígito 9. Você gostaria de passar um Pix? Então, nós também temos um Pix no Banco do Brasil. 34022 756 1000 ao contrário 0001 53. É um CNPJ. Gostaria de anotar o Pix também do Santander? Então vamos lá. Celular 21 9983 69710. Gostaria de anotar a nossa conta do Santander? Agência? Então, agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um abraço, um carinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, com um lanche ou um momento musical, ou fazer uma roda de leitura, elas irão adorar. O nosso horário de visita é
de 3 às 5. E você pode agendar conosco caso deseje fazer um momento festivo com elas. Anote o contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. DDD 21 2462 5176. O nosso endereço é Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço. A Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. E também teremos prazer em recebê-lo. Gostaria de anotar o nosso contato da sala? Então, 3190 3873. Por este número você também pode passar o nome para a prece ou agendar sua visita para sua contribuição para o bazar ou a sua contribuição financeira. A Simone da 13 de Maio poderá lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Nós também temos um e-mail. Anote, por favor, se deseja passar o nome para a prece por este e-mail. Também este e-mail é para você deixar um recado, sua opinião sobre o programa e de que maneira está chegando a nossa programação na sua casa. E-mail nomeparaaprece@gmail.com. Você gostaria de ouvir uma reprise do programa que você ouviu e que gostou? Acesse o nosso canal no YouTube. Escreva lá, @ACE Paulo de Tarso. Quando você acessar o nosso canal, por favor, aperte o joinha, o legal, o like e ative o sininho. Isso muito nos ajuda a alavancar a nossa programação e mais pessoas poderem estar ouvindo, estudando o Evangelho. Gostaria de ver as nossas fotos, o que a gente está fazendo em nossa casa? Então acesse o nosso Instagram e tenha acesso às nossas atividades. Digite lá, assistência _espírita _Paulo, e você terá acesso ao nosso Instagram e com certeza nos ajudando a divulgar a palavra espírita nas redes sociais. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando
a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da codificação espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos encerrar hoje o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. E é uma nota trazida por Allan Kardec, o item 21. É uma nota que se refere à mensagem que nós estudamos no programa passado, do cura d'Ars, do Vianney, falando sobre a cegueira em geral e mandando palavras de consolo para a senhora que estava lá pedindo que ele a curasse. Então, nessa nota, Kardec diz o seguinte: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se, por sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa da queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência dos excessos de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela perda de talião, ou melhor, pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si mesmo estas palavras de Jesus: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então, Kardec está sintetizando para nós aqui o que realmente deve ter acontecido com essa pessoa. Independentemente que seja o sofrimento pelo qual nós estamos passando, nós vamos buscar no sofrimento a causa dele, nós vamos ver que está relacionado a algo que fizemos no passado. E nós podemos tentar elocubrar, pensar bem e ver que tipo de sofrimento está relacionado a que tipo de mal feito. No caso específico da visão, como ela está aqui, passando por esse problema da cegueira, como Kardec diz aqui, possivelmente agiu de forma errada pela visão, ou causou males à visão de outras pessoas. Ou ela usou mal sua visão, vendo o que não devia e fazendo o que não devia, consequentemente a isso, ou causou males a outras pessoas que por isso perderam a visão, seja por um excesso de trabalho, seja por maus tratos, seja porque for, alguma coisa foi feita por essa senhora para justificar a perda da visão agora. Que é a forma dela de evitar que ela continue fazendo mais coisas erradas. Como diz Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Ele quer dizer isso. Se você tem a tendência a pecar com essa característica sua, com essas más inclinações suas, faça por onde não ser tentado a usá-las. Se isso for necessário que você tenha que ficar privado de alguma coisa no seu corpo, que seja assim, de forma que você não seja tentado a usar mal aquilo que vai continuar sendo motivo de você pecar. Essa é a proposta de Jesus que eu acho dura, muito dura, mas é a que nós entendemos. A maneira de nós não agirmos mal com as mãos é andarmos algemados. Se andarmos algemados, não temos oportunidade de fazer mal com as mãos, agredir ninguém, roubar ninguém. Não, nós temos que passar a vida algemados. Se é para evitar que nós causemos mal aos outros e que depois vamos sofrer por isso,
que fiquemos algemados, porque aí não vamos ter no futuro motivos para sofrer as consequências dos males que fizemos pelas más ações causadas pelas nossas mãos e braços. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O nosso livro já está no final e o nosso próximo livro será Temas da Vida, por Francisco Xavier e Espíritos Diversos, leitura 36, Afinal de Contas, pelo Espírito Anderson. Os conflitos da nossa época demonstram as falhas dos nossos corações. A evolução tornou-se de fato uma tragédia nos dias de hoje. É como se toda a humanidade estivesse passando por um túnel de trevas. Por todos os lados nos envolvem angústia e confusão. Qual é o problema? Pergunta um vizinho. Que me importa? Responde outro. Que devemos fazer? Continuemos o nosso trabalho, pois as palavras do Cristo não mudaram. A despeito de todas as dificuldades, o Evangelho tem resposta para todos os problemas espirituais. Não servimos por nossa própria causa, mas por Ele. Jesus é o coração do Evangelho. O que de melhor existe no caminho para Deus gira em torno dele. Na verdade, o que podemos realizar é sempre muito pouco. Contudo, não nos devemos esquecer de que uma grande cidade começa com uma pequena pedra. Estamos na vida cristã destinados ao reino de Deus. Podemos parar, caminhar lentamente ou um pouco mais depressa. A despeito de nossas falhas, é importante para os nossos interesses agora que, como cristãos, não hesitemos em formar ao lado de Jesus. Afinal de contas, a questão é séria e este é o mais importante problema da vida cristã. O Cristo avalia as nossas vidas, não em termos de inteligência ou fortuna, mas pelo serviço prestado a todas as criaturas. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o que me serve. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus, João, capítulo 12, versículo 26. Leitura de junho de 65. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Bianca Marcele Souza Salme Cardoso, Rosileide Guimarães, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança.
Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Amir Orlando Medeiros, Suerli Orlando Medeiros, José Dilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva, Márcio Silveira dos Santos, Marcelo Silveira dos Santos, Ivo dos Santos, Laida Salcedo, Orlando Rodrigues. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em nossas relações habituais com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas da organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque, certo dia, pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhe em troca retribuições sacrificiais por meses inteiros. É preciso não olvidar que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa submissão constante ao bem, se nos propomos a alcançar a vitória com o processo real. Examinando o assunto nestes termos, ouçamos a voz do Senhor, que nos fala da acústica da própria consciência, e procuremos a execução de nossos deveres, sem esperar que César nos visite com os seus aguilhões. Lembremo-nos de que o trabalho é regulamento divino, e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos que nos cercam. Recordemos que ajudar é ordenação do céu, e auxiliemos sempre, seja amparando um companheiro menos feliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestamos contas à eterna providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados, e sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica onde estiverem, e estimulando em toda parte a plantação de valores morais suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Meu companheiro de todas as tardes, não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias,
busquemos dar a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros. E desse modo, César estará realmente habilitado a ajudar-nos e servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.